A polarização política está aí. Vai correr ou encarar? Está disposto a assumir sua responsabilidade? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Aldo Vieira, revisado por historiador libertário, narrado e produzido por mim, Quintessência, voto e eleição sem fetiches. O Brasil não é um país fácil de entender desde sempre. A dinâmica política no Brasil é uma das mais voláteis do mundo, e o cenário político, pelo que se viu no resultado do primeiro turno das eleições para presidente, rachou o país ao meio definitivamente. Isso era esperado para o segundo turno, mas a concentração de votos nos dois principais players do jogo, logo no primeiro turno, deixando Ciro e Tebet com números bem abaixo do esperado, mostra o quão divididos estamos de modo quase igualitário entre petistas e bolsonaristas, duas visões mutuamente excludentes e antagônicas de mundo, sem possibilidade de diálogo, o que, por mais estranho que pareça, o Datafolha não previu com precisão quando deu grande margem de vitória aos candidatos de esquerda. Mas é bom fazer um adendo aqui. Grande parte do eleitorado não vota necessariamente porque entende de economia ou política de forma profunda, apenas compram algumas pautas básicas de cada candidato ou seguem seus parentes, amigos e ídolos. Portanto, fique tranquilo, os mais de 50 milhões de eleitores do Lula não gostam do socialismo em si, mas foram enganados por um discurso bonitinho e pela massiva manipulação midiática. A ameaça do retorno do governo petista ao poder central do país é só uma amostra do quão difícil é abandonar certas crenças e partir para um outro paradigma. E mesmo que a internet e a circulação de informação livre estejam colaborando para a mudança, ela leva tempo e precisamos ter paciência e esperança, afinal, as gerações passadas foram doutrinadas no sistema de ensino estatal desde sempre. O Brasil é um país que sempre se manteve tanto no cenário mundial quanto na América Latina como um país de postura ideológica ambígua, nem tanto à esquerda para que possa perder o apoio dos acordos comerciais com os Estados Unidos, mas nunca renegando sua inclinação à extrema esquerda no apoio a regimes como os de Cuba, China e movimentos radicais como o MST, que afrontam a propriedade privada, por vezes flertando até com o Irã e o narcoterrorismo das Farc. E isso até a chegada de Bolsonaro em 2018, quando se começou a falar de uma direita conservadora com viés liberal no campo econômico de modo organizado no país. Ou seja, uma antítese verdadeira ao lulopetismo, coisa que não existia até então, já que o PSDB apenas fez o papel que o PT queria, de se criar a ilusão de oposição política para que a esquerda dominasse o poder no Brasil. Isso pode parecer óbvio, mas a falta de entendimento nisso deixou muitos ex-apoiadores do Bolsonaro comendo poeira nas eleições. Economicamente, sempre estivemos à esquerda e fora do livre mercado, permanecendo até hoje numa posição que nos coloca entre os países mais fechados ao capital estrangeiro no mundo. No ranking mundial de liberdade econômica de 2021, o Brasil ocupava a 143ª colocação. Entre os 32 países das Américas, ele só ficou na 24ª posição, atrás de diversos vizinhos como Colômbia, Paraguai e Peru. Esse é o resultado de décadas de políticas econômicas erradas, uma tradição de intervenção estatal em todas as áreas, mas principalmente na economia, já que herdamos as instituições e ideais políticos dos intervencionistas e autoritários do século passado, como Getúlio Vargas. Não importa o tipo de governo que se instale em Brasília, seja mais à esquerda, seja mais ao centro, o Brasil sempre foi intervencionista e a mentalidade liberal nos negócios nunca se enraizou por essas terras. Isso parece estar entranhado no DNA do Brasil e dos países latino-americanos em maior parte. Basta observar que um dos personagens mais presentes na história recente da economia nacional foi Delfim Neto. Delfim foi um super-ministro do período militar em 3 oportunidades, da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento. Sempre identificado como de direita, isso não o impediu de passar a ser apoiador do Lula na eleição de 2002, quando foi conselheiro econômico do seu governo. Delfim ainda disse que Lula salvou o capitalismo brasileiro na crise financeira de 2008. Bom, isso revela muito sobre o tipo de faculdade de economia que temos no Brasil, já que controlar as questões econômicas é dever do Estado. Sintomaticamente, Delfim também foi investigado pela Lava Jato por propina na construção da usina de Belo Monte, no Pará. A trajetória de Delfim, entretanto, não acabou com o governo petista, e ele ainda participou do programa Uma Ponte para o Futuro do governo
governo postiço de Michel Temer. A trajetória longeva de Delfim em tantos governos, com suas receitas intervencionistas e keynesianas, mostra o quanto o Brasil não consegue pensar em novas fórmulas para se reinventar, ficando preso a velhas receitas que nunca trouxeram o salto esperado. Uma volta de Lula significa, portanto, nessa área, apenas a repetição da mesma receita do nacional desenvolvimentismo estatal, superprotetor já visto tantas vezes e que nunca deu certo, já que é bom lembrar que no final do governo PT tivemos a maior recessão dos últimos tempos, por volta de 2015. Tanto é que Lula sequer apresentou qual será seu plano de governo e sempre tentou esconder do público a tragédia que foi o governo de sua sucessora Dilma Rousseff. Aliás, ele não precisa, pois seu plano já está pronto e é o mesmo que já foi implantado anteriormente. Grandes oligopólios sendo subsidiados com dinheiro do governo para inchar o PIB, atrair capital especulativo pelos juros altíssimos, inchando as estatísticas econômicas e dando a impressão de crescimento pelo aparecimento quase instantâneo de uma bolha de prosperidade tocada à base de crédito bancário e preços controlados. É a receita do famoso capitalismo chinês, com a diferença que o governo petista nunca fez 1/1000º do investimento em infraestrutura e planejamento a longo prazo feito pelo governo central de Pequim, preferindo então, como bom brasileiro, o jeitinho malandro e o vai na fé que dá certo, ao invés de um plano de metas para 10 ou 20 anos. Populistas como Lula nunca pensam a longo prazo para o bem do povo brasileiro, por isso é bom tomar cuidado com quem promete mundos e fundos. Não caia nessa de promessas fáceis e vazias, isso já foi tentado. A verdade é que o sistema democrático é um dos principais inimigos de políticas públicas de longo prazo. Afinal, eleições a cada 4 anos só estimulam a disputa insana pelo poder nas casas legislativas, de modo que os poderes executivo e legislativo gastam boa parte do seu mandato, o terço final pelo menos, totalmente envolvidos na luta por reeleição, tornando seu poder de mando inócuo e suspenso até um novo pleito. O retorno de Lula como alternativa política relevante e viável dentro do cenário político, após tudo o que se viu nos últimos anos, só pode ser explicado sob o prisma do fetiche brasileiro por um Estado interventor, paternalista e sempre disposto a ajudar, seja a indústria nacional, os grandes empresários com boas conexões políticas ou a grande mídia. Também mostra o quanto muitos ainda são suscetíveis a serem influenciados pela mídia e ao apelo a uma figura carismática com a aura de alguém que pode resolver tudo e fazer o Brasil voltar aos eixos. Apesar de o atual Lula parecer estar mais vingativo e decadente, falando bobagem sempre que pode e aludindo a políticas autoritárias como a regulamentação da imprensa, ao contrário do falso personagem Lulinha Paz e Amor construído no início dos anos 2000. Bom, pelo menos Lula hoje em dia mostra sua verdadeira face autoritária. A campanha sistemática contra Bolsonaro feita pela grande mídia desde o primeiro dia de seu governo alcançou sucesso em vários níveis graças à falta de habilidade do governo em se comunicar com uma fatia da população que ainda não acompanha as mídias alternativas da internet. Esse grupo de pessoas ainda consomem os jornais das TVs vinculadas ao chamado consórcio, o conglomerado de mídia que surgiu em 2020 para mostrar um único ponto de vista durante a pandemia, o ponto de vista desfavorável a qualquer iniciativa do Poder Executivo, algo motivado por questões exclusivamente financeiras. Como nada é fácil de entender no Brasil, houve também certa ruptura de Bolsonaro com uma ala autodenominada liberal e de centro que o apoiou na eleição e que se tornaram os isentões de hoje, mas que depois viraram as costas para ele fazendo questão de apoiar as críticas da esquerda sobre sua atuação e engrossando de forma cínica e injusta o coro de genocida e os gritos de impeachment. Já a associação entre Lula e Alckmin na chapa petista mostra o quanto todos os antigos players que disputavam o poder entre si estão ansiosos para voltar ao poder e cair todos ao mesmo tempo sobre o mesmo adversário em comum, numa conjunção de forças antagônicas nunca antes vista em território nacional. Deixado só para enfrentar tanto esquerdistas quanto ex-aliados da direita, Bolsonaro é o único opositor de Lula que possui uma ideologia claramente contrária ao PT, e por isso mesmo tornou-se o coisa ruim a ser exorcizado por todos os outros que não são candidatos ideológicos. Bolsonaro é o único que consegue chamar por votos e apoios massivos da população, conseguindo até eleger senadores e governadores com sua indicação pessoal, já que ele fala sim a linguagem do povo e zela pelas características conservadoras de grande parte da população. Apesar desse abandono de antigos aliados e constantes ataques de todo o establishment, Bolsonaro não foi mal nas urnas e conseguiu formar uma boa base para um possível próximo governo, talvez a maior base de direita já eleita na história. Quem realmente se saiu mal foram seus detratores e os traidores, muitos dos quais não conseguiram se eleger e terão que abandonar o palco político pelos próximos anos, pois avaliar
avaliaram mal a resiliência do eleitorado de Bolsonaro e apostaram numa moderação que não existe mais no cenário político nacional. A polarização é um fato e quem é isento nesse quesito derreteu o seu eleitorado. Também avaliaram mal a capacidade de reorganização da esquerda em torno do PT e da sua figura central, sem a qual o PT não significa mais nada, já que esse partido está perdendo toda a credibilidade a cada ano que passa, com exceção de seus currais eleitorais. Os liberais do Partido Novo e membros eleitos do MBL desdenharam e acusaram continuamente os bolsonaristas de estar praticando chantagem, acenando sempre para uma possível volta do PT ao poder. Contudo, com Lula chegando ao segundo turno da eleição, com uma margem de votos tão próxima do necessário para ganhar o pleito no primeiro turno, essa não é mais uma simples chantagem, mas uma possibilidade real. E agora aqueles que quiseram manter-se puros, como Moro, e aqueles que preferiram manter-se neutros, votando em Tebet e Ciro, e os indecisos que se abstiveram no primeiro turno, cerca de 20%, terão que escolher qual das ideologias é a menos perigosa a longo prazo para o Brasil, a bolsonarista ou a petista. Toda escolha não é livre de consequências, e mesmo que você tente se manter isento, sua escolha por se omitir das principais disputas da política irá cobrar um preço que fatalmente chegará até você, mais cedo ou mais tarde. Embora o governo de Bolsonaro não seja perfeito em todos os sentidos, o leque de propostas do PT é totalmente baseado em estatização e ideologia socialista, a mesma que os argentinos e venezuelanos estão seguindo. Os resultados dessas políticas levadas a cabo ao longo de cerca de 13 anos no poder já mostraram o quão deficiente esse tipo de governança pode ser, não só na economia, como também no que tange ao combate ao crime, violência e à corrupção institucionalizada. O Brasil batia ano a ano o recorde de mortes violentas, com policiais sendo literalmente caçados nas ruas, em cidades como o Rio de Janeiro. A média de mortes em capitais como Fortaleza chegou a ser maior do que a registrada na guerra do Iraque na mesma época. Isso no governo que diz pregar o amor e a tolerância, balela para enganar bobo. E isso ainda vem a reboque de uma política de leniência em relação à figura do criminoso, tratado como vítima da sociedade pelas lentes da ideologia da luta de classes marxista. A consequência foi uma crise de segurança sem precedente no país, mas a falta de iniciativa nessa área mostra o quanto essas pautas influenciam as tomadas de decisões dos governantes eleitos ideologicamente. Além disso, temos questões em áreas éticas como o aborto e ideologia de gênero, que são pautas que podem se tornar políticas públicas amanhã. O quanto isso é desejável ou não é uma questão que cada um deve resolver manifestando sua opinião através do voto, pois a conta vai chegar de uma forma ou outra. Dar de ombros porque não acredita no Estado ou na política não irá poupar ninguém da situação catastrófica se o socialismo petista voltar ao poder. As ideologias e a polarização são fatos hoje na realidade brasileira. Não é possível mais ignorar essa gritante realidade. Esse quadro não permite mais lugar para fisiologismos ou meias atitudes, os isentões que se cuidem. Não há mais espaço para qualquer tipo de neutralidade. Gostem ou não do Estado, o bolsonarismo e o petismo são as expressões políticas que atuam hoje no palco e vão influenciar as nossas vidas pelos próximos anos, incluindo aí, dependendo de quem ganhar, a possibilidade ou não de finalmente mudar o quadro que se vê hoje no Supremo Tribunal Federal, a expressão máxima do que é hoje o poder imperial do Estado contra os indivíduos no país. E mais, com a constante rejeição popular ao socialismo, ao relativismo moral e à corrupção sistêmica, o Partido dos Trabalhadores não promete durar tanto assim como alguns gostariam. Talvez esse seja o prelúdio de novos tempos melhores. Via de regra, a recomendação mais sensata, tanto ao libertário que não possui fé no sistema, quanto ao indeciso que não gosta de nenhum dos dois lados, mas que não querem pagar a conta depois, é o voto útil no lado que representa menos potencial para atrapalhar o cidadão trabalhador. Jair Bolsonaro, sem dúvidas, é o melhor candidato, e não precisa de excesso de paixão ou fetiche ideológico, mas com total clareza sobre os detalhes que vão fazer a diferença na nossa vida diária pelos próximos 4 anos. Passe isso para aquele seu amigo ANCAP empedernido com o atual cenário político ou para aquele indeciso que você conhece. E lembre-se do aviso da filósofa Ayn Rand. Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!